Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço do Centro Espírita Irmã Rosa, essa casa querida que nos acolhe. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e damos especialmente boas-vindas a cada um de vocês que escolheram estar conosco aqui hoje. Quem trará o estudo para nós no dia de hoje é a nossa companheira, também tarefeira da casa, Cibele Guimarães. Cibele falará para nós sobre a existência de Deus. Mas antes de passarmos a palavra para Cibele, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Bezerra, Chico e Você, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado por Bezerra de Menezes, na lição que se intitula Imperativo Maior. Bezerra nos diz: confiemo-nos a Jesus, agindo e abençoando constantemente, porque encontramos no mais além o princípio da caridade por norma de ação. Se quisermos a própria melhoria e progresso, empenhemo-nos hoje a transmitir aos que nos rodeiam semelhante chave de luz, a única que se mostra capaz de abrir as portas da senda para o mais alto. É por isso que vos reafirmamos na condição habitual de companheiro e servidor. Filhos, amar sempre, com esquecimento de nós mesmos, é o caminho e a luz para o caminho. Ainda assim, devotados à concretização desse programa de origem divina, acrescentemos que perseverar no bem, amando e servindo, a despeito de todas as lutas e de todas as provações da jornada, é o imperativo dos imperativos do amor, que não podemos e nem devemos esquecer. Vamos orar, meus irmãos. Mestre amado, querido amigo, espiritualidade incansável dessa casa querida que nos acolhe e protege, que possamos nesse momento congregar com todos aqueles que estão conosco aqui conectados, com todas as famílias, com todos os lares, com cada coração. Que as palavras trazidas pela nossa querida amiga Cibele possa penetrar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, permitindo que deixe a semente de conhecimento necessária para que os nossos hábitos possam se modificar, para que as nossas vidas possam ter a oportunidade de melhora, trazidas por nós diante desse conhecimento que temos a oportunidade de receber. Agradecemos imensamente esse momento, querido amigo, e pedimos que fique conosco, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra neste momento para Cibele Guimarães. Olá, amigos, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Quem está nos assistindo aí na Casa da Irmã Rosa, que bom que vocês estão aí. Quem está assistindo no YouTube também, ou que está assistindo em algum outro momento, não importa. Né? O momento que estejam assistindo, é um prazer estarmos juntos. Então, como já foi dito, hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus. Assim como também já me apresentaram, né? Meu nome é Cibele Guimarães. E esse tópico da nossa conversa de hoje, existência de Deus, né? É algo que vem sido discutido em todas as épocas, pela humanidade inteira. São inúmeros os argumentos filosóficos, teológicos,
que buscam provar a existência de Deus, outros tantos que buscam provar que Deus não existe. E, na verdade, eu acho que até hoje não se chegou a um argumento definitivo. Muito porque nós procuramos entender Deus ainda com, digamos assim, com a mente muito humana, ou seja, vemos Deus com uma forma muito antropomórfica, né? Semelhante a nós, né? As criaturas, os homens. E daí a gente transporta para Deus as nossas virtudes, os nossos defeitos, e aí a gente imagina que Deus tem raiva, que Deus quer ser adorado, que Deus quer ser agradado. Então a gente empresta para Deus muitas das nossas características. E aí realmente vai ficar muito difícil da gente acreditar num Deus assim, né? Porque aí onde estaria a justiça? Onde estaria a bondade de Deus se ele for igual a nós? Ou se tiver alguma que seja das nossas menores características? Aí ele não seria Deus, não é? A ciência, né? A ciência, ela nem tenta, né? Não está no escopo da ciência provar ou refutar a existência de Deus. Até porque não vai ser através de experimentos, não há experimentos que possam detectar Deus. Mas estamos numa casa espírita e vamos falar sobre a existência de Deus à luz da doutrina espírita. Às vezes a gente complica tanto essa questão de entender Deus, é um pouco demais, né? Eu acho que nós ainda, como a gente vai ver mais à frente, a gente ainda não consegue entender Deus. Mas essa questão mesmo de acreditar na existência de Deus, a gente complica tanto. E se a gente tiver um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de humildade, a gente vai conseguir até sentir Deus. Conta Meimei no livro Pai Nosso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastos, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, amigos, depois dessa história tão linda que Meimei nos conta, a gente consegue perceber
que essa questão, ela filosoficamente, etc., ainda difícil para nós, mas se a gente olhar com os olhos daquele árabe, daquele condutor de camelos, a gente vai ver que é tão simples entender ou acreditar na existência de Deus. Mas o Livro dos Espíritos, lá na sua questão número 1, né, Kardec, olha como Kardec é extremamente didático, né? Ele começa a falar aqui, uma das primeiras perguntas que Kardec, a primeira pergunta que Kardec vai apresentar na primeira parte das causas primárias, no capítulo 1, que ele vai falar de Deus, ele vai indagar: que é Deus? Essa acho que é a pergunta, talvez a pergunta mais conhecida, né, do Livro dos Espíritos. E isso já foi altamente discutido, né, que é o modo como Kardec pergunta. Kardec não pergunta quem, não pergunta o que, ele pergunta que é Deus. E aí, como a gente vinha falando, sai daquela visão antropomórfica. O que ele pergunta que é Deus. E a resposta dos espíritos é curta, é simples, e ao mesmo tempo complexa, mas é simples de entender, assim como foi simples a explicação que aquele árabe deu ao seu chefe. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Mas ainda nos falta muito para entender exatamente o que isso significa. E na terceira pergunta aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E olha o que os espíritos respondem: definição incompleta. Por quê? Pobreza da linguagem humana. Então, nós não temos ainda nem linguagem para conseguir definir o que é infinito, né? Que Deus é infinito. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí Kardec acrescenta aqui nas suas explicações que Deus é infinito, sim, mas infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida, não é? Por outra que não está mais do que a primeira. Então, nós não sabemos o que é o infinito e não sabemos o que é Deus. Então, se a gente define um pelo outro, não estamos definindo muita coisa. E a gente continua aqui, então, na nossa caminhada rumo a entender a falar sobre a existência de Deus. Lá na pergunta 4ª, já aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai passar para as provas da existência de Deus, ele pergunta o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A gente já viu que ficou difícil de definir Deus. E os Espíritos respondem num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Então, se tem um efeito, tem uma causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Voltando lá ao nosso amigo, lá o árabe, quando ele olha para o céu, toda aquela maravilha que ele vê não é obra do homem. Então a razão responde. Mas imagine, vamos falar só do nosso sistema solar, a perfeição com que os planetas estão ali nas suas órbitas, a distância adequada da Terra, a distância entre o Sol e a Terra, a distância adequada. Um pouquinho mais perto, a vida na Terra seria
impossível, um pouquinho mais longe a vida na Terra seria impossível. A lei da gravidade, que faz com que a gente não caia, se ela fosse um pouquinho diferente, a vida na Terra seria impossível. A composição do ar que a gente respira. Então, são tantos efeitos que requerem uma causa inteligente que fica difícil da gente atribuir isso ao acaso. Fica muito difícil. A nossa razão, pelo menos a minha razão, rejeita essa ideia. É como se eu pegasse, eu quero fazer um bolo, então eu vou pegar farinha, manteiga, ovos, fermento, chocolate, se eu quiser, eu jogo tudo para cima e quando cai, está formado na proporção exata para fazer um bolo. Não dá para a gente acreditar nisso, não é? Então, ainda que a gente não tenha capacidade, que a gente não tenha nem linguagem para falar sobre Deus, a gente consegue perceber que há uma força superior, que há um ser, que há uma inteligência superior que criou tudo isso e que comanda tudo isso. Mas não comanda do jeito que muitas pessoas pensam, e até muitas pessoas dizem não acreditar em Deus porque não acreditam nesse Deus que está ali nos manipulando como peças de xadrez. Não. Esse Deus é um Deus antropomórfico, como a gente estava falando antes. Deus criou as leis da natureza, então Deus não castiga, Deus não premia. Porque as leis da natureza, as nossas escolhas é que vão determinar o nosso caminho. Se a gente vai por um caminho mais espinhoso, se a gente vai por um caminho mais suave. Mas não é Deus que faz com que eu nasça assim ou assado. São as leis naturais criadas por Ele. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Mas também estamos sendo orientados ou estamos sob o efeito de uma lei chamada lei de causa e efeito. Porque para toda causa, todo efeito há uma causa. Então, se hoje algo me acontece, não é por acaso, não é porque Deus quis, não é porque Deus me castigou, é efeito de alguma coisa que eu fiz. Então, toda essa organização perfeita, maravilhosa, requer uma inteligência, não é? Perfeita, soberanamente boa, justa, né? E todos os atributos de Deus. E aí, na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar nos atributos da divindade, ele pergunta o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não. Então, nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus. Por quê? Falta-lhe para isso o sentido. Não temos ainda o sentido, esse sentido. Vamos começar a exercitar esse sentido que nos falta para compreender a natureza íntima de Deus. E é Jesus que nos traz uma definição ou um conceito de Deus, né? Como nos diz Emmanuel no livro Pão Nosso, que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. E para entender isso, né, essa visão, essa ideia de Deus que Jesus nos traz como esse Pai amoroso,
é através de um sentido que vai além dos nossos 5 sentidos. Não é com os nossos 5 sentidos que nós vamos compreender Deus. E Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, na psicografia de Divaldo Franco, tem um capítulo, que é o capítulo 1, que é o título é Deus em Ti. Ela começa dizendo assim, Deus te necessita. Olha como ela coloca. Deus te necessita. Né? É diferente de dizer que Deus necessita de nós. Deus te necessita. A colocação, depois mais para o final a gente vai entender isso um pouquinho melhor. E ela fala o seguinte, que reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Então Deus reside no nosso mundo íntimo e nós não o conhecemos. E aí se a gente pega Leon Denis no livro Depois da Morte, lá no capítulo em que ele vai falar sobre Deus, o universo e Deus, né, os grandes problemas, na segunda parte, que ele vai falar sobre o universo e Deus, ele vai dizer que, sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis. E ele fala mais ainda, que existe em nós uma força, um instinto seguro que para ela nos conduz, afirmando-nos sua existência, com maior autoridade do que as demonstrações e todas as análises. Então a gente tem essa certeza íntima em todas as civilizações, em todos os povos acreditam em Deus. Não há um povo que não acredite, e não houve um povo que não acreditasse em Deus, de uma maneira ou de outra. Porque isso está lá, essa força, é instintivo. E isso a gente vai achar onde, como Joana nos diz? Dentro de nós. Dentro de nós que nós vamos achar. E Leonelina fala que em todos os tempos, debaixo de todos os climas, e isso foi a razão de ser de todas as religiões, sentiu o espírito humano essa tendência inata, que corresponde a uma necessidade do mundo. Então, é realmente essa tendência inata de acreditarmos que existe um poder maior, mas a gente ainda não conhece. Apesar de, como Joana de Ângeles vai nos dizer, manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando. Por que será que a gente ignora essa existência de Deus, né? Por que Deus está dentro da gente e a gente não o conhece? E nós o ignoramos. Leon Denis, mais uma vez. Até aqui o homem só viu Deus através do seu próprio ser. E a ideia que dele fez variava segundo o contemplava por uma ou outra das suas faculdades, ou seja, das nossas faculdades. Então, voltando aqui a Joana, não é, ela diz que a gente não conhece Deus, mas ele manifesta-se, ela fala assim, manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando. E Leon Denis nos explica que se o homem soubesse recolher-se e estudar a si próprio, se sua alma desviasse toda a sombra que as paixões acumulam, se rasgando o espesso véu em que se envolvem os preconceitos, a ignorância, os sofismas, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão, acharia aí o princípio de uma vida interior
oposta inteiramente à vida externa. Poderia, então, entrar em relação com a natureza inteira, natureza aqui com um N maiúsculo, com a natureza inteira, com o universo e Deus. E essa vida lhe daria um antegozo daquela que lhe reservam o futuro de além-túmulo e os mundos superiores. Então nós não conhecemos, nós ignoramos Deus, porque a gente procura Deus, assim como a gente procura a felicidade, assim como a gente procura as respostas fora de nós. Joana fala também assim, sustenta-te, né, Deus, sustenta-te através do ar. E sua luz a irradiar-se na força do sol é o agente vitalizador das tuas energias. Né? Deus está em toda parte. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Porque estamos mergulhados no fluido divino. Estamos envoltos pelo hálito de Deus. Mas então, onde a gente vai encontrar esses meios de nos aproximarmos de Deus, de conseguir sentir Deus? Joana continua falando assim: faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente. Leon Denis já nos falou que se a gente se afastar, né, da sombra, das paixões, dos preconceitos, da ignorância, se a gente fizer esse caminho, nós conscientemente estaremos mergulhando nessa busca de conseguir identificar Deus dentro de nós. E aí ela continua, né? Alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Então, é essa percepção, voltando a Leon Denis, essa percepção, essa refração por essa percepção interna, e não pela experiência dos sentidos, que os homens de gênio, os grandes missionários, os profetas conheceram Deus e suas leis, e revelaram-nas aos povos da terra. Aí continua Joana de Ângeles falando o seguinte: dele, de Deus, recebes a inspiração para o crescimento libertador. Conhecereis a verdade vos libertará, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador. Essa experiência, como a gente falou no início, ela é pessoal. Assim como quando Jesus nos fala, conhecereis a verdade vos libertará, eu tenho que conhecer. Né? Eu tenho que conhecer a verdade. A verdade, ela pode me ser passada por missionários, pelo próprio Jesus, mas eu preciso conhecer com o meu esforço próprio, e aí ela vai me libertar. E aí Joana de Ângeles continua dizendo: teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti. A presença de Deus em nós. Porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Então estamos mergulhados no hálito, né, nesse fluido de Deus. E ela nos pede: cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. E ela fecha dizendo: assim, Deus te necessita, a fim de que em ti refletido, todos o vejam, sintam
e amem, esforçando-se cada um para que também o tenham desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Então, um dia, todos nós teremos essa certeza. Todos nós, um dia, como nos fala a espiritualidade, todos nós seremos anjos. Jesus nos disse: vós sereis deuses, não Deus, vós sereis deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, um dia, nós também estaremos tão próximos de Deus quanto Jesus. Mas é um caminho que nós temos que percorrer. Então, amigos, voltando aqui ao Livro dos Espíritos, já encerrando a nossa conversa, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Respondem os Espíritos: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, amigos, o caminho para compreender Deus é através da nossa melhoria íntima. Como disse Joana, da melhoria do nosso comportamento intelecto-moral. Então, amigos, mesmo que hoje a gente não consiga entender ou até definir Deus, né, que não conseguimos, lembremos-nos da resposta dos espíritos superiores, que quanto mais nos aperfeiçoarmos, quanto mais conhecermos a verdade, mais nos aproximaremos de Deus. E Kardec completa aqui a resposta dizendo o seguinte: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, onde nos encontramos, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele, que em nós, se desenvolve o senso moral, o seu pensamento, o nosso pensamento, penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Então, a nossa ideia de Deus ainda será incompleta, mas um dia conseguiremos estar tão próximos de Deus quanto Jesus, nosso guia e mestre, que nos trouxe essa ideia de Deus como Pai amoroso, como Pai nosso, que está sempre ao nosso lado. Então, amigos, agora, finalizando, com a nossa prece final, peço permissão para trazer uma música em forma de prece. E convido-os a todos para que se deixem levar por essa melodia, para que se deixem levar por essa letra, para que a gente possa perceber, para que a gente possa perceber um pouquinho que seja da presença de Deus, nos envolvendo, nos amparando, como Pai nosso, como Pai amoroso, que Jesus nos apresentou. Pai, Deus protetor,
jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção